João 18, a partir do 35. Pilatos respondeu: porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todos aqueles que é da verdade, ouve a minha voz. Disse Pilatos: o que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Vamos concluir aqui nessa reflexão, aí nessas épocas, de política, em que as pessoas já se tornaram tão envolvidas nisto, tão envolvidas neste espírito, que hoje eles se envolvem nisto como se fosse normal, E Jesus sempre disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse daqui, ora, os meus servos iriam se empenhar por mim para me libertar. Mas quando Pedro tentou fazer isto cortando a orelha de Malco, Jesus disse: não faça isto, guarda tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Será que eu não pediria ao Pai? Se eu quisesse ser liberto aqui, eu não pediria ao Pai uma legião de anjos e Ele mandaria e me libertaria? Claro. Mas aquilo tinha que se cumprir. Ele tinha que ser levado diante de Pôncio Pilatos. Agora, o que tem a ver Jesus sendo levado diante de uma autoridade política que não entendia nada de Deus? Nada. Jesus hoje está na boca de todo mundo, está em todos os lugares, o crucifixo está em todos os lugares. Se fala-se de Jesus, até na política Jesus está lá. Eles estão falando de Jesus, mas o que Jesus tem a ver com isto? Tem nada a ver com estas coisas, Meu reino não é deste mundo. Nenhum verdadeiro cristão vai se empenhar por este mundo. Vai se empenhar por política, por educação, por religião, por nada disto, porque o reino deles não é deste mundo. Os cristãos só vão se empenhar em ganhar uma alma e buscar uma alma para Cristo, certo? Para que nós possamos chegar lá do outro lado, no outro reino. Aí sim, esse é o reino que nós estamos almejando. Amém? Mas a mulher de Pilatos veio a ele e disse assim: não entre na causa deste justo. Deus veio ao subconsciente de uma pagã, uma mulher que não entendia nada de Deus, nada. E fez ela ter um sonho. E naquele sonho ela sofria. Ela disse: eu muito sofria em um sonho por causa deste justo. Não entre na causa deste justo. Que você vai se meter com isto e entrar no meio disto? Mas ele era político, gente. E político, quando é político, está agarrado a alguma coisa. Ele era político. Ele tinha que satisfazer e favorecer os assuntos da política. Os assuntos de César, de Roma.
Por isso que não existe igreja na política e nem política na igreja. Nenhuma dessas duas coisas pode estar envolvida. Igreja não pode estar envolvida em política, nem política pode estar dentro da igreja. Como é que é essa política dentro da igreja? Eu tenho um favorito, então quem vai me substituir vai ser aquele favorito, Kinka. Mesmo que ele não tenha o chamado de Deus, mas ele é meu amigo, é meu favorito, ele gosta de mim, ele está sempre comigo, está me apoiando, então na substituição eu vou colocar ele. Eu tenho um genro aqui que prega, eu tenho um filho aqui que prega, mas se esse genro, se esse filho não tiver o chamado de Deus, ele não vai ser o pastor. Pastor vai ser aquele que tem o chamado divino, não é aquele que é colocado por homem, não é aquele que é colocado por política na igreja. E é o pau que se tem hoje, a gente usa essa expressão aqui, né? O pau que se tem hoje é política dentro da igreja. Homens sem chamado divino, mas porque fazia parte dali, estava num local privilegiado, era favorito daquele outro, então aquele outro vai colocar ele como substituto ou pastor de alguma coisa. Então isso se chama política dentro da igreja. Nem deve haver política dentro da igreja, e nem deve haver, a igreja deve estar envolvida na política. Agora é o que a gente só vê, é a igreja envolvida na política, é um padre candidato e um pastor vice. Gente, olha o cúmulo que chegamos. William Branham disse que quando houve a eleição entre John Kennedy e Richardson Nixon, Kennedy era católico e Nixon parece que era evangélico. Aí os católicos chegavam e diziam assim: nós vamos votar em Nixon. E os evangélicos diziam assim: nós vamos votar em Kennedy. Ora, está tudo trocado. Os evangélicos votam no católico e os católicos votam no evangélico. Misturou, está tudo misturado. Eles não dizem está tudo misturado, está tudo misturado, embaralhou tudo. Agora Satanás mesclou tudo. Porque Satanás, se tem uma coisa que Satanás é esperto, é em mesclar, misturar. Não tem nada disso aqui não. Isso aqui não tem nada não. Para levar as pessoas à morte, sabe? Para levar à morte, para fazer mistura. Porque cristão verdadeiro é separado. É santo, é separado dessas coisas. Separado. Deus gosta de cumprir as profecias de William Branham. As profecias de William Branham se cumprem. Se cumpriu, e as que não se cumprir, Deus vai cumprir. William Branham diz: o primeiro presidente católico foi John Kennedy. Haverá outro presidente católico nesta nação. Tem ou não tem? Tem outro aí agora. Deus gosta de cumprir, porque aí é profeta. Profeta é profeta. Ele disse: nessa nação se levantará uma mulher, ou será uma presidente ou uma vice-presidente. Se cumpriu ou não se cumpriu? Está lá, vice-presidente e uma mulher. Até a roupa ele disse como era que ela, e ela se vestiu daquele jeito. Pode vir crítico de todo lado e dizer isso, dizer aquilo. Profeta é profeta e Deus cumpre as profecias de um profeta. Olha, pode se cumprir só 800 anos depois, mas eu não penso que esse mundo chegue mais a 800 anos. Porque Deus cumpriu uma profecia de Isaías 800 anos depois. Isaías diz: uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Quando foi que isso foi se cumprir? 800 anos depois. Pode chamar Isaías de falso profeta, meu filho, mas eu cumpro a profecia que meu servo falou. Deus não quer saber do tempo de homem não, gente. Deus não quer saber do tempo dos homens, não. Deus quer saber do tempo dele. Ele cumpre as coisas no tempo dele. Ora, esse homens vão dizer que é falso, que é isso, que é aquilo. Deus não está nem preocupado com isso. Deus vai cumprir no tempo que é para se cumprir. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se cumpriu quando? 800 anos depois. Estão entendendo? Então, é assim que Deus faz. Se o mundo vai caminhar dessa forma aí, está tudo misturado. Isso aqui, Deus está no controle e sabe todas as coisas. Então, hoje está tudo misturado. A igreja está dentro da política, por isso que o cristianismo está perdendo a força a cada dia.
E o William Branham disse, a igreja do último tempo, ela seria como a ponta de uma agulha. Não seria nem como agulha, como a ponta. É a parte mais fina da agulha, é a ponta, né? Ele não disse seria como uma agulha, não. Ele disse seria como a ponta de uma agulha. Seria 3 numa cidade, 5 noutra cidade, 10 noutra cidade, 15 noutra cidade. Ora, o tabernáculo Branham, quando o irmão Branham saiu da terra, só tinha 95 pessoas. E ele era um profeta, que era um profeta. Mas a igreja da última época, da última era, ele disse assim, William Branham disse assim, será como a ponta de uma agulha, mas Deus usa a minoria para abalar a maioria. Ele disse, Deus usa a minoria para sacudir a maioria. Mas hoje eles estão querendo igrejas grandes. Aí estão se tornando tudo mundano. Para você ter uma igreja grande, você tem que ser mundano. Você tem que abrir as portas, você tem que quebrar as cercas, deixar os bodes entrar. Aí você vai ter igreja grande, bastante igreja grande aí você vai ter. Se você quebrar as cercas e abrir as porteiras, entra de todo lado. Mas se você pregar a verdade, você vai ter igreja grande? Não, você vai ter uma igreja pequenininha, gente. São poucos aqueles que vão ficar na igreja e se tornar firmes na verdade. Desse tanto de igreja no mundo hoje, você sabe que isso aí é ruim. É assim, um crente está numa igreja, aí ele tem um desentendimento lá. Aí ele sabe que tem outra igreja ali esperando ele de braços abertos, aí ele sai daquela igreja e vai para outra. É o que acontece nessas denominações. Sai daquela igreja e vai para outra. Está lá o pastor esperando, porque sabe que tem dízimo, tem oferta, tem isso, está o pastor esperando. Mas um crente revelado, verdadeiro, ele passa por provas, problemas, tribulações, mas ele fica na palavra. Se esta igreja está pregando a palavra, eu vou ficar aqui porque a palavra está sendo pregada. Não adianta ir para outra igreja onde a palavra não está sendo pregada. Vai só se perder. Vai se perder da mesma maneira. Então é melhor ficar naquela, é melhor ficar igual os porco-espinhos, né? Sério que tinha um monte de porco-espinho dentro de um recinto. E um batia no outro assim, ai, para, vai pra lá. Aí eu, pá, vai pra lá. Aí, homem, eu vou sair fora. Quando saiu fora, tem um cara esperando com a espingarda. Pá, ele partiu pra dentro e disse, homem, é melhor estar vivo aqui dentro se espiando do que estar lá fora morto. Não é verdade? É melhor estar se espinhando aqui, sofrendo alguma coisinha, do que estar lá fora, o caçador esperando Satanás para matar a alma. Que Satanás, como eu disse para vocês, Satanás é um ladrão. Ele não é um assaltante, ele é um ladrão. E como eu disse para vocês a diferença. O ladrão vem na sua casa, leva algo que você nem vê. O assaltante não, o assaltante vem e diz, passa o celular. Se Satanás chegasse como um assaltante para nós e dissesse, passa isso, não. Aí você pegava a palavra e dizia, passa não, Satanás, porque a palavra diz que eu não vou passar. Mas Satanás se aproveita da fragilidade. Você não está vigiando, você não está sóbrio, você não está nesse momento vigiando, aí ele se aproveita que ele é um ladrão e rouba aquilo que é seu. Estão entendendo? Por isso Jesus diz, Satanás é o ladrão, disse o assaltantão. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ele vai se aproveitar que a pessoa não está vigiando para poder levar. Duvida qualquer ladrão vier, você está acordado em casa, o bichão está lá e diz, passa aí, cala velho, eu quero ver se tu passa, para ver se ele vem. Vem de jeito nenhum, que ele sabe que você está lá dentro, está vigiando, ele cai fora, vai embora. Agora, se ele aproveitar que você não está vigiando, não está esperto, está tudo dormindo, tudo quietinho, ele entra lá dentro, pega e vai embora. Então é isso que Satanás faz. Então, o que Satanás tem feito esse mundo se envolver em política, nesta sujeira todinha aí, e as pessoas a cada dia estão caindo nestas coisas. Aí a política está entrando na igreja e a igreja está entrando na política. E aí vira um caos. Você sabe que é assim, não pode haver política na igreja, de ter favoritismo. Antigamente, lá no Velho Testamento,
Deus tinha 3 unções: profeta, sacerdote e rei. Essas 3 unções dadas por Deus, os oráculos de Deus, as respostas de Deus vinha até o profeta. Aí ele tinha o sacerdote e tinha um rei para dirigir o povo. Mas você sabe que escolha humana nunca deu certo e nunca vai dar certo. A escolha ela tem que ser divina. Você vai ver que cada líder que Deus levantou, Moisés, Josué, Samuel, foram escolhas de Deus, não foi por eleição de homens, não. As pessoas dizem assim: a voz do povo é a voz de Deus. Que voz do povo é a voz de Deus? Que Deus é este? Só se for o Deus de vocês, porque o que nós servimos, a voz do povo não é a voz de Deus, não. Porque a escolha do povo é a escolha errada. Quem escolheu Moisés? Foi o povo ou foi Deus? Deus. Não tem uma escolha bíblica, gente, que seja assim: vamos eleger pelo povo, vamos eleger um líder pelo povo. Não tem. No dia que eles quiseram isto, no dia que fizeram isto, deu problema. Saul, vamos eleger Saul. Nós queremos o rei. Aí problema sobre problemas. Mas se deixasse Deus escolher, aí ele sabia levantar um líder exato, verdadeiro, para poder dirigir aquela nação. Então ele escolhe Moisés para dirigir, para tirar o povo do Egito. Está lá. Ele escolhe José para salvar o mundo da fome. Lá está. O homem escolhido de Deus faz o papel correto. Ele escolhe Josué para colocar o povo na terra prometida. Está lá o homem que cumpre o seu papel correto. Mas quando é escolhido pelo povo, eleito pelo povo, aí dá problema, gente. Dá problema porque eles começam a comprar o povo, e o povo é fácil de ser comprado. E o povo é fácil de ser comprado. Se fosse colocado por Deus, a coisa seria diferente. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos em frente, né? Então é assim: o povo escolhe errado. O povo escolhe errado. Quando o rei morria, ficava seu filho, seguia a sucessão. Era seu filho. Tinha deles que era corrupto, tinha deles que não seguiam os caminhos de Deus, não seguiam o caminho de seu pai. Tinha a unção do sacerdote, que também era dada. O sacerdote tinha o sumo sacerdote, que era Arão, e na sequência ficava seu filho, o filho primogênito. Então Arão era o sumo sacerdote, e seus filhos eram sacerdotes. Entenda só o que eu vou dizer para vocês aqui. Se Arão morresse naquele momento, quem iria assumir era Nadab, que era o filho dele primogênito. O segundo era Abiú, o terceiro era Eleazar e o quarto, Tamar. Só que Nadab e Abiú foram fazer fogo estranhos dentro do tabernáculo, colocar fogo estranho, e acabaram sendo mortos por Deus. Arão ficou só com mais 2 filhos. O da sequência agora era Eleazar. Arão morre, Eleazar assume o posto de sumo sacerdote. A sequência agora é para seguir com Eleazar. Eleazar morre, entra seu filho Finéias. Aí era para seguir o filho de Finéias. Mas aí fizeram um negócio lá que não deixaram o filho de Finéias entrar. Aí botaram a sucessão de Itamar, o outro filho de Arão. O que deu nisto? Chegou ao sacerdote de Eli. Deu problema, porque não deixou seguir a linhagem de Finéias. Foram botar outro. Deu problema. Alguma coisa aconteceu que trocaram. Foi chegar aonde? Um sacerdote que se corrompeu, que não criou seus filhos da forma correta. Eli acabou sendo tirado de cena. Depois eles voltaram para a sucessão de Itamar,
os netos foi seguindo, os netos, filhos de Finéias, foi seguindo, voltaram para lá de novo, mas era para seguir daquela maneira, não fizeram. Hoje não existe mais isto, aquele sacerdócio lá, de seguir de pai para filho, não existe mais, vocês estão entendendo? Não existe mais hoje, por quê? O nosso sumo sacerdote é Cristo, e os sacerdotes hoje são pastores, que Cristo escolhe. Estão entendendo? Cristo é o nosso sumo sacerdote, como Arão era, seguia, depois quando ele morrer, seu filho. Cristo é o nosso sumo sacerdote hoje. Quem segue como sacerdotes de Deus hoje? Os pastores escolhidos por Cristo. Isso. Certo? Mas aí quando surge um pastor em uma região, que ele quer ser sumo sacerdote, ele quer dominar sobre outros pastores, ele quer assumir o lugar de Cristo. Aí isto se chama nicolaísmo, política dentro da igreja. Estão entendendo? Eu estou aqui como pastor de vocês. Eu só devo satisfação ao único pastor, que é Cristo e pronto. Não devo satisfação a pastor nenhum, porque se eu dever satisfação a algum outro pastor, eu faço dele um sumo sacerdote, e está errado, porque o meu sumo sacerdote é Cristo. Estão entendendo? O nosso sumo sacerdote hoje é Cristo, só devo satisfação a Ele. Estão entendendo? Mas aí fizeram a política. Joaquim era o sumo sacerdote em Goiânia, César é o sumo sacerdote no Nordeste, Luiz Mendes é o sumo sacerdote não sei aonde, Vanderlei é o sumo sacerdote não sei aonde, dominando outros pastores, aqueles favoritos deles, certo? Aí eles mandam para lá, mandam para cá, eu disse, tu vai para tal lugar, tu vai para tal lugar, tu vai para tal lugar, tu vai para tal lugar. Gente, isso está errado, isso é querer assumir o lugar de Cristo, isso é se tornar papa, papa. Estão entendendo? Isso são papas dentro da mensagem, papas. É claro que eles não vão gostar de mim, porque eles não lêem mensagem. Eles não lêem. A maioria de muitos pastores aí não lê mensagem não, gente. Não lê. Isso é papas. É como o Papa é quem domina. O Papa é quem nomeia na Igreja Católica. Nomeia isso, nomeia aquilo. Nomeia bispo, os arcebispos, os cardeais, é ele que nomeia. Tem que estar subordinado a ele, subordinado a o Papa. Estão entendendo? Amém? Amém, né? Então, é desta maneira. Não, isso aí se chama política dentro da igreja. Política. Um pastor dominando sobre outro pastor. Isso se chama política, gente. Nenhum pastor deve satisfação a outro pastor. Nenhum. Não existe um pastor sobre outro pastor. Não existe, não existe. Esse pastor que está ali, liderando aquele grupo local, tem o seu sumo sacerdote a quem ele recorrer. Quem é? Cristo. Recorra ao seu sumo sacerdote, que foi ele quem lhe colocou lá. Se foi ele que te colocou lá, maravilha. Mas se foi colocado por um homem, aí está ruim para você. Vai levar você vai se perder e sua igreja também vai se perder. Que foi colocado por um homem. Mas se foi colocado por Deus, maravilha. Maravilha. Amém? Eu quero me animar para pregar. Viu? E quero que vocês me animem também. Certo? Amém? É isso aí. Então vamos lá. Seguir em frente. Então é isso aí que eu queria deixar só para vocês, para poder entender. Certo? Sacerdote levítico passou. Agora é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? O próprio Deus, Cristo. Agora o sacerdócio é dessa linhagem, chamado por ele, escolhido por ele, colocado por ele, por Melquisedeque. Aí é sacerdote segundo esta linhagem agora.
Não, se o filho não tiver condições de ser pastor, vai ser colocado como pastor, não. Não tem chamado para ser pastor. Genro não tem chamado para ser pastor. Neto não tem chamado para ser pastor. Vai ter que ser colocado pelo fim da força? Não, isso é política. Tem que ter chamado divino para isto. Tem que ser chamado por Deus para poder ocupar aquele posto de dever. Senão vai dar errado. Vai dar errado. Então é isso. Senão, aí se tornam os nicolaítas. Eles assumem a liderança. Não, o Espírito Santo aqui não. Melquisedeque? Não, é nós, meu filho. Nós é quem comandamos. É a liderança do homem. O homem coloca, o homem bota. O homem envia, o homem unge. Não, não é dessa forma que o William Branham ensinou. Não é dessa forma. Deus faz a chamada, Deus faz a vocação, Deus coloca tudo em ordem, o profeta disse. Certo? O profeta disse desta maneira, e é desta maneira que nós cremos. É dessa maneira que nós cremos e nós vamos avante. Não existe vínculo de igreja com política, nem de política com igreja. Não existe. Esse vínculo não existe. Se houver algum vínculo, vai gerar gigantes, varões de renome na sociedade. E Deus vai exterminar. Aonde foi parar aquele gigante? Mortos. Vão morrer todos. Aqueles varões gigantes de renomes na sociedade, lá no tempo de Noé, morreram afogados. Eles não entraram na arca, eles não entram na arca, a arca é Cristo. Vão morrer todos, todos vão perecer. É isso que dá igreja com política e política na igreja. Só dá varões, gigante, homens que têm nome na sociedade. Mas nós não nascemos para isso. Para ser gigantes, varões de renome na sociedade, não. Nós nascemos para servir a Deus, ser humilde. Para isto nasci, para isto vim ao mundo. Para quê? Para ser rei. Pilatos diz, logo tu és rei? Ele diz, para dar testemunho da verdade. Amém. E todos aqueles que são da verdade, me ouvem. Nós somos da verdade, estamos ouvindo Ele. A verdade, por isso nós nos envolvemos nessas coisas. Glórias a Deus. Amém. Pronto. Nosso culto vai ficar para sábado, certo? Vai ter essa zoada aí, né? A gente sabe. Vamos fazer o culto sábado e sábado também terá a Santa Ceia. Voltaremos à Santa Ceia de volta. Será todo o primeiro domingo de cada mês. Nós vamos fazer a ceia. Como sábado já é o dia primeiro, né? Dia primeiro. E o culto nosso seria domingo, mas nós vamos fazer sábado, então a gente faz a ceia sábado. E aí a gente continua. Todo primeiro domingo de cada mês, nós realizaremos a nossa ceia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória seja dada ao Senhor. Pai, nós rendemos graças a Ti, porque Tu és bom para nós. Tu és o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas, que está sempre intercedendo por nós. Aquele que entrou no Santo dos Santos, está agora intercedendo por nós pecadores. Nós somos gratos por isso. Nós devemos satisfação a Ti. Nós devemos honra a Ti. Nós queremos a Tua liderança no nosso meio. Nunca a liderança de homens, mas a liderança divina. A liderança divina. Deus, abençoa Teu povo. Ajuda o Teu povo nesta caminhada, nesta jornada. Que nunca venhamos a se envolver em política e nunca venhamos a deixar a política entrar aqui. Jamais, meu Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê coragem a cada dia. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Que entre presidente saia presidente. Nós pedimos a Tua direção sobre a nossa vida. Não é isto que vai movimentar nossa vida. Nossa vida está em Tuas mãos, dirigida por Ti, conduzida por Ti e guiada por Ti.
E o nosso sustento não vem de homem nenhum, vem de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, a nossa suficiência vem de Deus. E nós somos criados por isso. Abençoa cada um, fortalece a cada um e ajude e dá uma noite tranquila em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.